A gente vai trazer aqui essa história do deputado Eduardo Bolsonaro. Pois é, o deputado federal ironizou a tortura sofrida pela jornalista Miriam Leitão durante a ditadura militar. Ele retuitou um post da jornalista em que ela dizia: qual é o erro da terceira via? É tratar Lula e Bolsonaro como iguais. Bolsonaro é inimigo confesso da democracia. Coluna de domingo, ela retuitava ali a sua coluna, e o Eduardo escreveu o seguinte: ainda com pena da cobra, né, usando o emoji da cobra. Miriam Leitão foi presa e torturada enquanto estava grávida por agentes do governo durante a ditadura militar no Brasil. Além de agredida em uma das sessões de tortura, foi deixada nua numa sala escura com uma cobra. O post de Eduardo faz referência também a uma fala do próprio Bolsonaro em uma entrevista gravada em vídeo com o filho da jornalista, o Matheus Leitão. O Matheus lembra o presidente que ele já teria dito "coitada da cobra" sobre o episódio de tortura da Miriam Leitão. E pergunta ao chefe do executivo se ele reiterava essa fala. O Bolsonaro reitera e sugere que pessoas com quem Miriam andava queriam que generais e policiais fossem executados. Então, isso repercutiu muito durante o final de semana, né? Aliás, muitas pessoas colocando que, na verdade, essa questão de ironizar algo que aconteceu na ditadura, uma tortura, seria muito grave. Então, vamos começar aqui o nosso debate. O Eduardo não retirou a publicação até agora, né, Paulinho? Está lá a publicação. Manteve. A publicação Bananinha segue que ali. lacrar. E vamos começar então o debate. Já temos aqui a Adriles Jorge, Guga Noblar, Zoe Martins prontos para dar opinião. Já sei que Zoe Martins esteve em Brasília e ela tem novidades, vai contar coisas aqui exclusivas de Brasília pra gente. Queremos saber desses bastidores no Morning Show. Mas, Zoe, o que é que você achou desse post de Eduardo Bolsonaro? Paulinho, é o seguinte, o Eduardo, ele saiu em defesa do país. Só um minuto, o microfone da Zoe parece que está com probleminha, então vamos começar com a Adriles Jorge. Adriles, há espaço para fazer esse tipo de ironia? Olha, eu acho uma piada ruim. A piada que já foi feita pelo Bolsonaro, eu acho que piada com tortura, com morte, com assassinato, tudo bem. Eu sempre falo aqui que o limite do humor é o crime, não há crime. Mas é uma coisa impensada, intocada. Realmente, ela era uma pessoa extremamente equivocada, continua a ser Miriam Leitão. Ela se unia a guerrilheiros, se unia a Marighella, que predicava o próprio princípio da tortura, que predicava assassinato, perseguição, era membro de uma instituição guerrilheira, não, de uma organização guerrilheira que queria tomar o poder à tapa, mas não se justifica o Estado estabelecer uma guerrilha e praticar a tortura. É uma coisa absolutamente infame. Essa piada de mau gosto do Eduardo Bolsonaro, ela vem a reboque de uma série de afirmações completamente esdrúxulas e absurdas da própria Miriam Leitão, que dizia que não podia reduzir preço de gasolina, que isso vai prejudicar também os ricos, que os ricos também vão ficar, vai melhorar a vida dos ricos, falando que o governo é antidemocrático, que o governo Lula, que foi o maior esquema de corrupção da história da República, é um governo que está ao lado da democracia, como se não tivesse cooptado a democracia através da corrupção, né? Quer banir o Bolsonaro das redes, como fez com o Trump, diz que Bolsonaro é um espírito fascista. Ou seja, dentro dessa premissa também autoritária, também guerrilheira, também de destruir a democracia pelas suas bases, coisa que ela acreditava desde os anos 60, ela vem pontualmente fazendo uma atrás da outra uma justificação, uma afirmação absurda contra o governo. Só que aí Eduardo Bolsonaro cai na casca de banana quando faz uma piada em relação à jiboia na época em que ela foi torturada. Porque aí alimenta esse discurso falacioso da oposição que o governo Bolsonaro é fascista, é ditatorial, que tem simpatia por outros regimes fascistas, sendo que o próprio Lula, que é o candidato da Miriam Leitão, assumido, né, agora, ele sim financiou, projetou portos em Cuba, enfim, lá em Mariel, na Venezuela, no Congo, em ditaduras esquerdistas. Ou seja, quem faz alguma coisa pelo princípio ditatorial, quem alimenta ditaduras no exterior pelo dinheiro brasileiro do contribuinte, foi o PT.
que é o candidato da Miriam Leitão, e quem fala em regular a imprensa, quem fala em cercear a democracia em nome do seu plano do poder, é o próprio Luiz Inácio Lula da Silva, sendo que Bolsonaro foi o mais libertário da história dos democratas, que mesmo na época de pseudo-valias sanitárias, falava em liberdade, que sempre deixou as pessoas xingarem, desaforarem, sempre primou pelo princípio da liberdade de expressão. Então, infelizmente, através de uma piada de mau gosto, o Eduardo Bolsonaro corrobora esse discurso falacioso que o governo Bolsonaro é simpático à ditadura e coisas do tipo. Então Bolsonaro tá sem microfone, só um minutinho. Estão vendo aqui o seu microfone, você já vai entrar. Ô, Paulinha, então, tô vendo aqui o tweet da Miriam Leitão e uma resposta para uma seguidora, ela disse que nunca assaltou nenhum banco e que sequer tocou em alguma arma em toda a vida dela, que isso... Mas a organização dela fazia isso. De uma fake news. Mas a organização dela fazia isso. Peraí, gente, isso aí é importante que o Vini está trazendo. A Miriam Leitão tinha 19 anos, né? Quando ela foi presa pela ditadura. Beleza, ela mas ficou quase 8 ou 9 meses presa. Inclusive, ela saiu bastante grávida. Ela estava grávida de 1 mês e tal. E ela é liberada exatamente por falta de provas de que ela estivesse envolvida com a luta armada. Ela e outros estudantes que permaneceram presos. Não, mas ela mesma assume que ela estava no grupo. Mas ela era militante do PCdoB, mas em questão de luta armada, isso aí não se comprovou, tanto que ela é solta, né? Depois de 9 meses de tortura, de violência, de afastamento do marido, de toda essa questão, ela é solta. Quero trazer o Guga para a conversa, trazendo esse ponto que o Adriles colocou. Isso seria uma casca de banana ou o que o Eduardo Bolsonaro publicou, na verdade, é uma caracterização do governo Bolsonaro? Olha, o Adriles teve coragem de chamar essa fala grotesca, esse ataque frontal a Miriam Leitão de piada. Isso não é uma piada. Isso é mais um ataque dos bolsonaristas contra uma jornalista que incomoda essa turma, que publica o que eles não querem, que é crítica ao Bolsonaro e que, mais uma vez, fez um texto dando a opinião dela, a opinião pessoal dela, e a de muitos jornalistas, a de qualquer um que está minimamente informado, é a de que esse governo Bolsonaro está tentando atacar as outras instituições. Ele acha que o poder executivo é maior que os outros. Ele manda o judiciário se calar porque não tem voto. Inclusive, se você for olhar o discurso de Zambelli, de vários bolsonaristas, Daniel Silveira, são todos no sentido de dizer que o poder executivo é o poder quase que soberano, porque é o principal, é o que teve votos. Eles falam isso e eles tentam colocar isso em prática, porque eles são autoritários e eles se sentem, de fato, acima dos outros poderes. A Miriam fez um texto pontuando isso. Terceira via, não existem dois extremos. A gente já viu o Lula e o PT no poder. Nunca ameaçaram a democracia. Em 3 anos de Bolsonaro, a gente já teve uma série de ações para cercear a democracia. Tanto que há no STF um inquérito apurando a organização. Uma organização criminosa financiada com dinheiro de empresários e com dinheiro público também para atacar a democracia, para colocar por um dos crimes, colocar a Força Armada contra as outras instituições. Você incitar a Força Armada a entrar de frente com outras instituições, a bater de frente, é um crime. Outro crime, ameaçar juízes. Você dizer que vai seguir juízes, como o Daniel Silveira falou, é um crime, ameaçar um juiz, é por isso que ele está preso. Agora, voltando ao ponto da Miriam, a Miriam apenas refletiu o que está óbvio. Esse governo é um governo autoritário que tenta, sim, ameaçar e intimidar os outros poderes, aparelharam a Polícia Federal, quem está sendo preso a Procuradoria. Peraí, eu não te interrompi. Vocês querem que eu dê quantos exemplos? A gente tem um professor. Eu vou dar 5, então eu vou dar mais 5. Eu vou dar mais 5. Teve um professor que andou com um carro, com um adesivo no carro. Bolsonaro genocida, foi detido. Teve um cozinheiro que falou na rede social dele: não quero cozinhar para esse diabo. Foi detido. Pessoas estão sendo desmonetizadas. Não tenta falar assim. Foram detidos e estão respondendo. Só deixa eu concluir, a gente passa para vocês. Estão respondendo processo. Ninguém foi preso. Agora o presidente de genocida é normal? É normal isso? Teve 3 estudantes que foram presos porque levaram um cartaz de Bolsonaro genocida para frente do Palácio do Planalto. Agora vamos para essa semana. Calma, vamos concluir, Guga, para a Zoe poder falar.
licença. Deixa eu concluir para a Zoe dar a opinião Só para eu terminar. Este final de semana, um jornalista teve a festa dele invadida porque eles gritaram fora Bolsonaro em Brasília. Por quem? No Congresso em Foco, eles pela polícia militar que invadiu a festa. Não tinha barulho, só teve uns gritos de fora Bolsonaro por 5 minutos. A polícia militar chegou lá e ele teve que parar a festa. Porque um militar que mora no prédio é bolsonarista, chamou a PM. Então a gente concluir para a Zoe poder dar a opinião dela. Se você quiser exemplos excepcionais, são esses. Mas na prática, Bolsonaro ataca as instituições. Agora, vamos abrir para a Zoe e a Adriles, depois você entra. Só um minuto agora. Você está falando que tem pessoas sendo investigadas por chamar o presidente de genocida, assim, com certeza tem que prestar depoimento e falar por que fazem isso. Porque é o presidente da República que está sendo chamado de genocida. É uma coisa muito grave isso. Enquanto essas pessoas estão sendo só investigadas, né, para não passar em branco, tem o Alan dos Santos, que teve que deixar a família aqui no Brasil, que a filha tem uma doença, que sofre de uma doença há anos, e há anos ele não vê a mulher e os 2 filhos, porque teve que fugir para os Estados Unidos, porque senão estaria onde? Na prisão, igual o Daniel Silveira estava e agora está com tornozeleira eletrônica. É tão absurdo isso que fizeram com o Alan, que nem a Interpol quis deportar o Alan. A Interpol falou que não tinham provas para fazer o que o STF estava pedindo para fazer, que era trazer o Alan para cá e prender ele. Cadê a Miriam Leitão quando o jornalista Otávio Eustáquio foi preso pelo simples fato de opinar? O crime é de opinião. Cadê a jornalista Miriam Leitão quando o Roberto Jefferson foi preso pelo crime qual? De expressão, de dar a sua opinião. Eu não estou vendo a Miriam Leitão sendo presa, sendo censurada, chamando o Bolsonaro de que não tem apreço pela democracia. Se o Bolsonaro não tivesse apreço mesmo, a Miriam Leitão estaria com uma venda aqui na boca, sem falar todas essas asneiras que ela vem falando. Ela fazia parte do PCdoB, que pedia o quê? Revolução do proletariado. É essa a pessoa que você fala que tem tanto amor pela democracia? O Eduardo Bolsonaro, a única coisa que fez foi defender o pai, porque eles estão de saco cheio do Bolsonaro ser desrespeitado, ser chamado de que não tem amor à democracia, que quer uma ditadura, que é um genocida. Eles cansaram. Então, quando eles descem do salto e vão enfrentar essas pessoas, aí os culpados são eles. Podem falar que o Bolsonaro é contra a democracia, é contra a liberdade e tem que ficar por isso mesmo? É um absurdo. É um absurdo. Se o Eduardo passou um pouco do tom, foi em defesa do pai. Entendo perfeitamente o ponto dele. Agora, Vini, pode falar. Defender usando uma imagem de uma tortura, uma coisa... Imagem de tortura, não. Ele colocou uma cobra. Que imagem de tortura? É uma referência, é uma referência. E chamaram o presidente da República, que foi eleito por milhões de brasileiros. Milhões de brasileiros votaram por Bolsonaro estar no poder. Chamar de antidemocrático, isso é normal? Isso é normal? Uma jornalista que fala besteira todos os dias no jornal e tem essa liberdade garantida. Não é que você acha normal, Zoe, ele usar... Aliás, eu não acho normal o presidente da República ser desrespeitado como ele vem sendo. Aliás, isso é que eu não acho normal. Não acha normal ele usar uma tortura. Não tem respeito pelo presidente da República. O que ele fez é muito mais grave. Ela só disse que ele é antidemocrático. É antidemocrático. Não, ela fala merda todos os dias. Calma. O Bolsonaro cala a boca dela, não cala. Deu pra entender seu ponto. O Adriles, acho que... Vamos lá, Vini e depois Adriles. É uma crítica dos governos petistas também. Não, já apanhou. Crítica, não. Sim, senhor. Não, imagina. Sim, senhor. Inclusive, teve petista. Ela era do PCdoB comunista. Já apanhou muito da militância petista. Agora, ela está colocando um ponto. Eu não vi a Miriam chamando o Bolsonaro de genocida. Ela estabeleceu... Gente, calma, senão não dá pra Agora, usar uma imagem de uma época tão terrível, cruel, de que ela foi torturada, eu acho que não é uma casca de banana. Os coitadinhos são os revolucionários que saíam pra rua atacar fogo nas coisas, né? Quem tacou fogo nas coisas foram os militares. Esses eram coitadinhos. Olha, eu queria ouvir o Adriles, que pediram já a terroristas foram os militares. Zoe, Quem Guga. tentou jogar bomba no gasoduto? Zoe, Guga, rapidinho. Na época Vamos ouvir o Adriles que ele pediu pra falar e depois vocês retomam. Não, a história do Brasil, quem fez terrorismo foram os militares. Um erro não justifica o outro. Uma vez que Bolsonaro é chamado de genocida, nazista, fascista... Mas a Miriam chamou, Adriles? Espera aí. Existe todo um conglomerado midiático de intelectuais, de professores, de artistas, permanentemente ofendem Bolsonaro. Nada acontece com esse grupo. Aí ela paga Ao contrário, quando alguém
da turma do Bolsonaro fala algum tipo de piada, algum tipo de percepção chula e grosseira de um ministro e que é confundido com ameaça, essa pessoa não responde a processo. Essa pessoa é sintomaticamente presa. Sua liberdade é cerceada. Ou seja, existem 2 pesos e 2 medidas nessa história toda. Eu não acho que justifica essa coisa. Eu acho que é um erro de cálculo você colocar uma foto de uma cobra, sendo que a Miriam foi torturada realmente. Agora, a Miriam Leitão não tem nenhum apreço pela democracia, suaves, uma vez que ela disse de maneira clara, total, absoluta e restrita que Bolsonaro deveria ser banido das redes. Uma vez que ela diz que Bolsonaro não tem nenhum tipo de respeito à democracia, quando é ele, Bolsonaro, que é atacado, democraticamente atacado, de maneira chula, vulgar, quando os aliados dele são presos, são cerceados, são desmonetizados, são calados, são perseguidos. Existe, sim, um princípio de ditadura no Brasil, e esse princípio de ditadura está aliado ao STF, que não coincidentemente soltou Luiz Inácio Lula da Silva, que não tem nenhum apreço pela democracia, quando disse que quer regular a própria mídia, quando financiou ditaduras, quando comprou e cooptou a paz, entre aspas, na democracia. Quem é viúva da ditadura? É a Miriam da corrupção. Hein, e a Miriam Leitão faz campanha assim para um criminoso, um criminoso condenado. Então existe assim uma discrepância total numa piada que você pode encarar de mau gosto da cobra lá do Eduardo Bolsonaro, quanto à atitude criminosa de Lula, um homem condenado por 3 instâncias e uma dezena de juízes por ter corrompido todo o Estado brasileiro e ter financiado ditaduras e dizer que quer no Brasil calar a voz da imprensa, inclusive a senhora Miriam Leitão. Mas ela não vai ser calada, porque ela é uma serva dócil ao ditador Luiz Inácio Lula da Silva. Alguém leva isso a sério. Ela não precisa ser calada. Leva isso a sério. Ela não precisa ser calada porque ela concorda com o ditador. A história mostra que eles começam calando os opositores a eles e depois chegam nos amiguinhos também. A história de Cuba mostra isso. Gente, fecharam o jornal, a revista mais importante de legal. Vamos só um tweet pro Guga, Guga, rapidinho pra gente ir pro próximo assunto, que vocês estão uma coisa maravilhosa nessa segunda. Eu quero só agradecer o Adrilles, porque pelo menos eu posso dar boas risadas. Olha a cobra! Do que ele fala. Dessas coisas que não é possível que alguém leve a sério. Que a Miriam Leitão é alguém do PT. É uma assessora do PT. Assessora. É uma lulista. Que isso? Uma das jornalistas. Rapidinho. Uma das jornalistas. Isso é ridículo. Você não lê. Olha, isso é ridículo. Quem lê minimamente, quem se informa minimamente, não leva a sério. Mas assim, eu agradeço. O que ela pede para banir é as fake news que acabam ajudando a espalhar o negacionismo. Eu quero dizer o seguinte, obrigado, Adrilles. Pelo menos eu posso rir e eu posso desabafar. E ela não desabafar na cara dele todas as bobagens que ele repete aqui, porque ele tenta repetir a mentira até você acabar engolindo. Eu só quero relembrar quem é Bolsonaro. A Miriam é assessora de ditadura. Gente, era um tweet, a gente tem que ir pro próximo assunto. Bolsonaro, quem é que pede a volta da ditadura? Quem é que fala que o Brasil tinha que ter passado por uma guerra civil e matado 30 mil? Bolsonaro, isso sai da boca dele, tem vídeo. Então você é tão desinformado a esse ponto, é só dar um Google. Jair Bolsonaro é o cara que pede a volta da ditadura. É ele, segundo o Adrilles, que defende a liberdade. Aqui, os colegas de bancada de esquerda, mais à esquerda, falaram que a Miriam nunca chamou o Bolsonaro de genocida. Pois bem, aqui tem esse jornaleco aqui, Brasil 247, 21 de março de 2021. Miriam Leitão diz que Bolsonaro é mesmo genocida. Essa é a jornalista aqui que não respeita o presidente da República. Então vamos pro nosso próximo assunto, que o debate aqui tá quente, hein? Lá tava preso. Adrilles, um tempinho só pra gente entender o próximo assunto aqui.